Acaso você pode desvendar os mistérios de Deus e descobrir tudo sobre o Todo-Poderoso? Esse conhecimento é mais alto do que os céus. E o que você pode fazer? É mais profundo que o abismo. E o que você pode saber é mais vasto que a terra e mais amplo do que o mar. Jó 11, 7 a 9. Olá amigos, tudo bem? Eu sou Alexandro Montemeso e eu trago aqui mais um podcast a vocês. Trago um assunto muito importante para a igreja e para você, meu irmão. Como está no título do podcast. De volta ao caminho. A Bíblia tem muitos mistérios sem respostas pra gente, sem respostas claras. São coisas que servem para nos lembrar que a Deus pertence todo o conhecimento. Deus revela o que Ele quiser, a quem Ele quiser e quando quiser que for da sua vontade. Vamos ter um exemplo lá no livro de Daniel 2, 27, 28 e 30. Deus revela a Daniel um mistério que fez saber ao rei Nabucodonosor o que iria acontecer nos últimos dias. Um mistério que foi revelado. Existem mistérios que não são revelados. Existem mistérios que serão revelados. O ser humano é um ser curioso. Ele quer saber de tudo, quer conhecer tudo. Ele não aceita coisas que ele não possa saber ou conhecer, que não é do seu entendimento. Por isso que facilmente cai em tentações, facilmente cai em armadilhas. Desde que a humanidade pecou comendo lá da árvore do conhecimento do bem e do mal, que está em Gênesis 2,17, o homem sempre procura conhecer, querer saber das coisas que vão além do que foi revelado na palavra de Deus a nós. Existem muitos mistérios que não são revelados, coisas que não estão escritas. E o homem em busca disso acaba sempre caindo em muitos enganos e acaba distorcendo a verdade, a palavra de Deus e gera muitos enganos. Porque existem coisas que vão além da compreensão humana. Para o homem é difícil aceitar e reconhecer isso. Pois tem seu próprio ego, falta de humildade, querem ser sempre os donos da razão, estão sempre em busca de grandeza para benefício próprio, para ser melhores do que os outros. Sempre foi assim desde o princípio. Quando o homem não encontra uma resposta para alguma coisa que excede o seu entendimento ou sua compreensão, o que ele faz? Automaticamente ele começa a procurar e criar meios racionais para poder entender isso, criando hipóteses, encontrando motivos lógicos, humanos, para esclarecer tal acontecimento. Buscam, estudam várias possibilidades e probabilidades, sempre acabam chegando a uma mais possível conclusão, baseada no seu entendimento humano, racional. E fazem dessa conclusão a verdade e o resultado para aquele mistério e passam isso para frente como uma verdade e acabam pregando essa teoria dentro das igrejas. Muitas vezes a maioria distorcendo as escrituras, passando um entendimento enganoso criado por homens que não está na palavra de Deus. Eles acabam tomando o lugar de Deus, se colocam no lugar dele, procurando descobrir os motivos e as razões de Deus por que Deus criou ou fez tal mistério. Elaboram uma história. Tentam entrar na mente de Deus para saber os seus feitos não revelados a nós. Com suas imaginações férteis, toma a frente de Deus. E pregam essas revelações dos mistérios de Deus, quando o próprio Deus não nos revelou nas Escrituras Sagradas, na sua palavra. Não está escrito em lugar nenhum. É o que nós vemos hoje nas igrejas. Visões, crenças, pregações totalmente fora da palavra de Deus. Muitos dos cristãos não percebem isso e se submetem. Em Deuteronômio 29, 29 está escrito: as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem, e a nós e aos nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Vou usar dois exemplos aqui que são muito polêmicos. Não estou mostrando uma opinião própria, o que é verdade ou o que não é. Eu vejo uma grande divisão nas igrejas em relação a esse assunto. Muitos pregam e acreditam que Enoque foi levado em vida aos céus por Deus e que está no céu vivo, que ele foi arrebatado, que ele não conheceu a morte. E também acredito que Elias foi arrebatado e subiu em vida aos céus. Porém, eu não vejo em momento algum a Bíblia relatar essas confirmações. Daí eu pergunto, de onde será que saiu essa teoria, essa crença que as igrejas evangélicas acreditam e seguem? Pastores acreditam e pregam isso. A maioria dos cristãos evangélicos e religiosos por aí pregam essa visão. Eu não estou dando uma opinião própria minha aqui, nem quero dar. Pois a única coisa que eu sei, que vocês irão concordar comigo, que eu acredito que as escrituras dizem. A escritura diz que Enoque foi transladado, tomado por Deus para não ver a morte, pois teria alcançado o testemunho que agradara ao Senhor. Isso que a palavra de Deus fala. É o que está escrito. Essa é a verdade. Elias foi levado por um redemoinho que subiu ele aos céus. Subiu ele ao céu. Levantou, elevou ele aos céus. E levou para trás das montanhas até que os que estavam ali o perderam de vista.
Eu não vejo a palavra de Deus relatar que alguém viu ele subindo aos céus em vida, desaparecendo, como foi com Jesus diante dos apóstolos lá. Sem contar que alguns anos depois Elias enviou uma carta ao rei Jorão. É o que as escrituras dizem, essa é a verdade. O que eu acho ou penso não tem valor nenhum sobre isso. Minhas opiniões sobre esses tipos de assunto são as que eu examino na palavra, eu estudo de forma teórica e espiritual. A palavra nunca se contradiz. Nela existem mistérios de Deus que serão revelados e os que não serão revelados. Essa é a verdade escrita, meus irmãos, que eu sigo. Se Deus quisesse revelar seus métodos ou suas decisões sobre esses assuntos e fatos, ele teria nos revelar na sua palavra. Como alguém pode confirmar isso aí, pregando por aí às igrejas, essa certeza que Enoque subiu ao céu, está vivo lá no céu, e que Elias também está vivo no céu? Eu não sei disso, pois a palavra não revela. Como é que eu vou acreditar? Não posso acreditar em algo que esteja fora das escrituras. Isso foi inventado por homens. Quem acredita e segue essa teoria está seguindo a visão de homens que estão acrescentando as escrituras. E a própria escritura fala, ela condena esse ato. Apocalipse 22, 18, 19 fala: porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia desse livro, que, se alguém lhe acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas nesse livro. E se alguém tirar quaisquer palavras desse livro, dessa profecia, Deus tirará sua parte da árvore da vida e da cidade santa, que estão escritas nesse livro. E em Deuteronômio 4:2 também fala: não acrescenteis a palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor vosso Deus, que eu vos mando. Nós temos que guardar o que Deus nos dá, o que Deus nos manda. Deuteronômio também 12:32: tudo que eu te ordeno observarás, nada lhe acrescentarás nem diminuirás. Ou seja, tudo que Deus ordenou, tudo que Deus mostrou, permitiu nós saber e ver, nada lhe acrescentarás e nem diminuirás. Não é o que está acontecendo, amado. Tem atuação de homens, tem coisas sendo acrescentadas em muitas outras partes da palavra de Deus. Por isso que é bom conhecer a palavra de Deus, para que você não se deixe enganar, não se deixe levar ou estar vivendo na sua vida uma verdade que não é a verdade. Porque pessoas que se deixam levar por visões e teorias bíblicas determinadas por homens são pessoas que não conhecem a palavra de Deus. Lá em Mateus 22, 29 fala: Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: errais, não conhecendo as escrituras, nem o poder de Deus. Exatamente isso. A pessoa irá errar, irá seguir esse tipo de visão, de pregação, porque não tem conhecimento da verdade. Não conhece as escrituras de Deus. Quando alguém conhece, não se engana. Deus não permite. A verdade é revelada. A verdade não é revelada por homens. A verdade é revelada pelo próprio Deus na sua palavra. Quando você medita na palavra, você busca de Deus sabedoria, entendimento, discernimento. Você busca Deus no fundo do teu coração. Independente se você está indo de uma igreja, se você está congregando ou não. É importante, sim, você ter uma igreja, ter um pastor, aprender. Mas a verdade é revelada a cada um quando buscada. Agora, quando buscada por homens, é o que está acontecendo com as igrejas aí agora. Uma verdade totalmente distorcida. Se você, meu irmão, está submetido a uma crença, uma visão de algum líder que esteja pregando algo fora das escrituras, eu lamento dizer, mas você não está seguindo a verdade. Você não está seguindo a Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida. Você está seguindo a homens, ideologias e teorias mundanas. Me diga qual homem que é capaz de querer determinar algo que não está revelado nas escrituras, se o próprio Deus diz que os pensamentos dele são mais altos que os nossos pensamentos. A realidade hoje que está acontecendo nas igrejas, que eu vejo com os cristãos, é que a cegueira espiritual tomou conta. E a igreja, sem perceber o que eles pregam, chamam de anticristo, que esperam que um dia irá acontecer, já se instalou, já está atuando no meio da igreja e na vida dos cristãos, sem que eles notem, sem que seja percebido. Homens estão idolatrando homens e perdendo o foco da verdade, do caminho que é Jesus. Mateus 24:24 diz: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas que farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Tem cristãos que estão na igreja, congregando, tem seu pastor para ouvir a palavra de Deus, no lugar que Deus escolheu para ele estar, que estão seguindo vários outros que se dizem pregadores de Deus, que parecem grandes homens sábios, famosos, cheios de seguidores na internet, são famosos pelo mundo inteiro, falam coisas maravilhosas, lindas, bonitas, belas palavras, que parece que são os donos da verdade, são perfeitos em tudo que falam, parece que são homens de Deus, de tão espetacular que são as suas pregações, as suas ideologias, os seus pensamentos. Eu vejo os cristãos compartilhando esses homens, falando deles para outras pessoas, aconselhando a outros a segui-los também, divulgando o tempo todo, vendo em homem a verdade, sem ter noção que estão se permitindo entrar um espírito de confusão e divisor dentro da igreja, onde daqui a pouco as palavras do seu pastor não serão mais tão maravilhosas como a desses outros homens que fazem um show de grandeza em nome de Deus.
E acabam saindo das suas igrejas, da comunhão, da oração, da pregação, da palavra do seu pastor, por não se sentirem mais tão confortadas da mesma forma que se sentem quando ouvem esses outros pregadores. Não percebe que muitos atuam como profissionais em um mercado lucrativo, onde encontraram um produto nicho para se beneficiar financeiramente. Um desses produtos é a religião. São pessoas que se especializaram e estudam técnicas e estratégia para atingir o emocional das pessoas que o seguem, dos seus seguidores, para poder consumir o seu produto e sua marca. Quanto mais seguidores conseguir, mais crescem, mais ganham milhões. A estratégia de ser cada vez melhor em seus perfeitos discursos com autoridade, inteligência, debriação, invenções, milagres e testemunhos é o trabalho desses pregadores famosos de internet, de redes sociais. Eles investem na carreira deles. Eles pagam para aparecerem, para serem indicados, para você assistir eles. Eles impulsionam suas publicações, os seus vídeos, o seu material, o seu trabalho. Quanto mais visualizações tiverem, mais lucro eles têm, mais eles ganham, né? Eles são especialistas do que fazem. Eles têm que fazer cada vez melhor. A intenção é impactar as pessoas. Fazer você ver o que eles falam, o que eles pregam, que seja a pura verdade. E que nele esteja a verdade. Que ele seja uma pessoa exemplo. Enquanto somente estão estrategicamente falando de coisas que as pessoas gostam de ouvir. Agindo no emocional das pessoas. É uma palavra vazia. No momento você vai ali, você escuta aquilo, você se conforta, acha bonito, você compartilha, concorda, mas amanhã depois você nem lembra o que a pessoa falou. É uma palavra que vem e vai embora, ela é uma palavra vazia, ela é uma palavra física, ela não é uma palavra que entra no teu espírito, na tua alma. Ela é uma palavra que só atinge o teu momento, o emocional, faz bem para a tua emoção. E amanhã depois você está vazio de novo, procurando mais ouvir palavras que lhe tragam consolo e conforto no momento que você está passando, às vezes, dificuldade. Isso acaba cegando os cristãos, que tira o foco de Jesus e passa a idolatrar esses homens, esses grandiosos homens. E acabam seguindo, trazendo uma cegueira para a igreja, pois até pastores cometem tal erro. Eu vejo pastores pregando sobre outros pastores famosos da internet. Ao invés de buscar de Deus a sua palavra, pregar a sua revelação, eles pregam a palavra de outros pastores por ouvir outros pastores pregando. Eles estão pregando homens dentro da igreja. Irmão, se você estiver nisso, volte ao caminho. Volte para o foco que é Jesus. Se você quer aprender mais de Deus, sobre Jesus, você já tem o que você precisa, que é a palavra de Deus. Busque ali, estude ali, examine as escrituras, pesquise, faça um curso teórico, se especialize. Além de que Deus também fala no Espírito através da palavra dele. Ele se revela para você através da palavra dele. Ali você vai ter um entendimento sobre tudo, você vai ter revelação da verdade. Não se deixe enganar. Não busque a palavra de Deus através de homens. É engano. Você está saindo fora da verdade. Você está vendo verdade em homens. Você está confiando em homens, onde Deus falou que maldito é o homem que confia no homem. E você automaticamente acaba caindo numa armadilha. A palavra de Deus fala: maldito é o homem que confia no homem. Não levante ídolos para você. Deus é ciumento, meu irmão. Não deixe que ele levante a ira dele contra a sua desobediência. Volte para a verdade, volte para a palavra. Deus lhe deu um pastor para lhe guiar. Seja fiel a esse pastor na sua igreja. Você não precisa de outros pastores. Se você não está contente na igreja onde você congrega, peça a Deus para que ele mostre uma outra igreja, uma outra casa. Converse com o seu pastor atual, ele irá lhe entender e lhe ajudar. E se caso ele quiser lhe prender, aí está a confirmação de Deus que você realmente deve procurar outra casa. Busque de Deus. Mas volte para o foco, igreja. Volte para o foco, irmão. Esqueça o mundo aí fora. Essa busca o tempo todo por pessoas falando de Deus, seja na internet ou seja fora dela, é sinal que tem coisa errada em você, amado. Você não está sendo preenchido, você está vazio, tem um grande vazio aí dentro. Se examine. Quando você tem Deus na sua vida, você não sente necessidade de estar correndo atrás de tudo que é palavra, para ficar ouvindo o tempo todo pessoas falando. Você está em busca de algo que você não está encontrando. Você está indo para qualquer lugar, onde o vento te levar. Você está perdido sem rumo. Você não está no caminho. Está buscando as coisas erradas e não está sendo saciado. Quando você voltar ao foco verdadeiro, reconhecer que está fazendo errado, que está pecando contra Deus, você vai começar a buscar a verdadeira fonte de tudo, que é Deus, que é Jesus Cristo, que é a palavra dele. Aí sim você vai estar sendo saciado de Deus, porque ele vai te encher da presença dele, do Espírito Santo dele, vai transformar a sua vida. Você não vai precisar ficar correndo atrás de coisas para se sentir melhor ou para se buscar conforto. Você não vai se deixar levar por qualquer coisa, não vai se deixar perder por qualquer caminho. Você vai estar na direção, você vai ter direção. Se você estiver fazendo isso, meu irmão, pare.
Volte para o caminho da verdade. Você sabe o caminho da verdade. Você sabe que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Único. Fora isso é mentira, enganação, é distorção. Não se deixe levar. Olhe para Jesus novamente, peça perdão a Ele, volte para a palavra de Deus. Não siga homens. Você tem algo maior para seguir e você sabe disso. Busque de Deus. Ele sim vai te preencher. Ele sim vai te mostrar, vai te dar a verdade. Vai te revelar dúvidas. Busque de Deus. Pare de buscar em homens, idolatrar homens, porque aí está uma das maiores artimanhas do inimigo para destruir a igreja de Deus aqui na terra. Satanás também se faz de anjo, de luz. Saiba disso. A Bíblia o tempo todo nos alerta sobre esse tipo de investida de Satanás. Cuidado. Cuidado, que parece tão bom e atraente. Às vezes não é, meu amado. Às vezes pode ser uma enganação. Porque o caminho de Deus é o caminho estreito, árduo, cheio de pedras e espinhos. E o caminho do mundo aí fora é largo, vasto, enganador. Analise para onde você está olhando, os seus atos. Busque de Deus a direção. E, como eu disse no título desse podcast, de volta ao caminho. Bem-vindo novamente ao caminho. Deus abençoe.